AD 360BR, Ágora Digital. O assunto hoje são as práticas de fiscalização do ICE nos Estados Unidos. Em Washington, D.C., no início de 2026, a atuação deste grupo dessa força paramilitar voltou a polarizar o debate sobre imigração no país, direitos civis e liberdades constitucionais dos Estados Unidos. Uma série de eventos, de incidentes envolvendo detenções controversas, acusações de uso excessivo de força e mortes em custódia, intensificou críticas de defensores dos direitos humanos, organizações civis e legisladores. Os incidentes recentes aumentam a pressão pública e legal. Nas últimas semanas, 2 casos em particular têm mobilizado a cobertura nacional e protestos. Em Minneapolis, Minnesota, agentes federais detiveram uma criança de 2 anos e seu pai durante uma abordagem de trânsito sem o uso de um mandato judicial tradicional. Um episódio que provocou cartas de advogados e ordens judiciais de emergência para a liberação imediata da criança. No campo oeste de Montana, um centro de detenção do ICE em Fort Bliss, no Texas, a morte de Geraldo Lunas Campos foi oficialmente classificada como homicídio após uma autópsia determinar que ele sofreu asfixia por compressão do pescoço e torso enquanto era contido por guardas. Esses acontecimentos somam-se a uma série de relatos recentes de detenções de menores, uso de forças em prisões e transporte de detidos em condições que ativistas qualificam como traumáticas e desnecessárias. Há em torno de todos esses acontecimentos críticas dos direitos humanos e autoridades eleitas. As organizações de liberdade civil americana, a ACLU, e também aqueles que assistem os direitos humanos, seus assistentes, e defensores das comunidades imigrantes destacam práticas que, na avaliação delas, ultrapassam o escopo de uma agência de aplicação de leis de imigração. Entre as principais preocupações estão uso de força excessiva e técnicas de contenção proibidas em confrontos com civis, a adoção de mandatos administrativos para a entrada forçada em residências sem aprovação judicial, que é como o juiz federal de Minnesota afirmou ser inconstitucional. As operações de fiscalização em locais sensíveis, como hospitais, escolas e residências sem aviso prévio ou supervisão visível, contribuindo para um clima de medo e terror em comunidades latinas e de cor. São condições desumanas em centros de detenção, incluindo relatos de abuso físico, negação de acesso adequado à assistência jurídica, falta de cuidados médicos e superlotação. Ora, defensores argumentam que essas práticas não apenas violam padrões mínimos de direitos humanos, mas expõem cidadãos americanos, inclusive veteranos e residentes de longa data, a detenções arbitrárias e até agressões físicas durante operações de imigração. E qual é a resposta das autoridades? O Departamento de Segurança Interna, o DHS, que supervisiona o ICE, tem repetido que suas ações visam cumprir a lei federal e deter pessoas que violam os estatutos de imigração. Autoridades afirmam que a fiscalização inclui foco em indivíduos com ordens de deportação pendentes, alguns dos quais enfrentam acusações criminais.
Embora o DHS tenha divulgado declarações defendendo a legalidade das operações, críticos apontam que essa expansão de mandatos administrativos e uso de força amplificada levantam questões sobre a conformidade com a Constituição dos Estados Unidos. São protestos, litígios e tanto impacto social que essas práticas extrapolam o âmbito legal, alimentando protestos de comunidades afetadas, de organizações dos direitos civis. Advogados e imigração observam um crescente número de ações judiciais contestando essas detenções, bem como pedidos de intervenções de tribunais federais para limitar táticas consideradas abusivas. Enquanto isso, familiares de vítimas e defensores pedem maior transparência, responsabilização e profundas reformas na forma como o país aplica suas leis migratórias. Num contexto que a gente julga que é histórico e político, especialistas apontam que a intensificação das operações do ICE ocorre em um momento de amplas reformas migratórias propostas pelo governo federal. A discussão envolve não apenas a imigração irregular, mas também o equilíbrio entre segurança nacional, aplicação da lei e respeito aos direitos civis consagrados na Constituição e em tratados internacionais. Nos próximos meses, casos emblemáticos como citados deverão continuar moldando o debate público sobre imigração dos Estados Unidos, com repercussões em políticas internas, relações exteriores e percepções globais sobre o tratamento de imigrantes e residentes por parte de autoridades americanas. Em resumo, o que acontece nos Estados Unidos lembra o que já aconteceu aqui no país, quando o autocrata chega ao poder, quando ele se considera a voz maior, o poder maior, estabelece limites à liberdade dos seus concidadãos. Donald Trump posa de rei, de majestade, de senhor, de Deus sobre o mundo. É ele que dá as cartas. E o mundo vê perplexo um cidadão americano vir à presidência da República, pisar, rasgar a Constituição americana diante da TV, diante do mundo, e nada ser feito até o momento. Por muito menos do que isso, se esperava que a maior democracia do planeta já tivesse se livrado desse tirano, desse déspota. Mas o mundo sofre as intervenções violentas de Donald Trump nas economias, nas liberdades individuais. Nós esperamos que as autoridades competentes eleitas pelo povo americano possam vir em seu socorro, usando os meios legais, constitucionais, para responder aos seus excessos. AD 360BR, bom dia.